Como a história da Robin mostra o poder da vulnerabilidade. Como mostra o que são as verdadeiras amizades. Nico Robin é uma das personagens com o passado mais trágico e triste de One Piece. Ela não tinha nada, nem amigos e nem pais. E quando finalmente conseguiu um amigo de verdade, disposto a dar sua vida por ela, e se reencontrou com sua mãe, tudo isso foi tirado de Nico Robin muito mais rápido do que ela sequer poderia imaginar. Oda, autor de One Piece, gosta muito de introduzir personagens novos na história antes de mostrar a história completa deles, o seu passado. E até o arco de Enies Lobby, onde a Robin tem destaque, ela é a personagem com a qual o Oda fez isso por mais tempo, ele segurou assim a história dela por mais tempo, mais até do que tinha feito com a Nami em Arlong Park. O jeito mais quieto e mais isolado da Nico Robin e sua paixão por livros eram algumas das pistas que nos foram dadas sobre a personagem. Além, é claro, de algumas falas, como quando ela tá prestes a entrar pro bando e diz: "Eu não tenho lugar pra onde ir e nem pra onde voltar." E principalmente a habilidade dela de ler poneglyphs. A gente começa a se questionar onde foi que ela aprendeu isso que só ela sabe fazer. As nossas experiências formam quem nós somos, principalmente as da infância, porque quando menores as coisas nos impactam de maneira mais intensa e mais vívida. Somos como uma esponja quando crianças. Exatamente por isso, o Oda sempre coloca os flashbacks dos personagens começando como crianças. E isso acontece tanto para coisas boas quanto para ruins, como traumas, como acontece na história da Robin. Ela foi traumatizada. A infância é quando começamos a nos conhecer e nos reconhecer como pessoa, como indivíduo, com vontades e pensamentos próprios. E o ato de se conhecer acontece muito através da relação com as outras pessoas. Por isso, é importante se sentir parte de algo e se relacionar com outras pessoas em todas as fases da vida, mas principalmente na infância, porque é quando você tem menos repertório comportamental para lidar com momentos difíceis. Afinal, está começando a aprender. E como vemos na história da Nico Robin, ela não se sente totalmente pertencente a nada. Ela não conseguia se relacionar com as crianças porque elas a viam como uma aberração, e apesar de conseguir se relacionar com os adultos arqueólogos, ela não se sentia totalmente parte daquilo, porque eles também não incluíam ela em assuntos que eram somente dos adultos, como o estudo dos poneglyphs e o estudo do século perdido. Diziam pra ela que ela não podia se meter com aquilo. Eles estavam preocupados porque ela era uma simples criança e não queriam colocar ela em perigo, mas a Robin recebia isso de outro jeito, achando que estava sendo excluída. E assim, não conseguindo se relacionar totalmente com ninguém, o que restou foi ela tentar se relacionar consigo mesma. Como eu disse anteriormente, não é o ideal para uma criança, mas era o que ela tinha. A Robin começou a tentar aprender com a própria companhia, principalmente lendo livros sobre arqueologia e pensando sobre esses livros, pensando sobre a história do mundo. Apesar de ter sido por motivos tristes, a Robin aprendeu desde cedo algo muito importante, que independente de qualquer coisa, nós sempre estaremos com nós mesmos, mesmo que não haja mais ninguém, e que por isso devemos conseguir ter uma boa relação com a nossa própria companhia. A solidão é uma parte muito importante da vida. A solidão pode proporcionar um espaço para introspecção e reflexão. Ao estar sozinho, você pode explorar seus pensamentos, emoções e valores de forma mais profunda, ajudando no desenvolvimento do autoconhecimento. É muito difícil estar sozinho dessa maneira que eu falei, mas é um grande aprendizado, exatamente por ser difícil. A gente meio que se obriga a ter essa introspecção, essa reflexão e começa a gostar mais de nós mesmos e nos conhecer melhor. Mas a vida não pode ser vivida só de solidão. Ninguém nasceu nesse mundo pra ficar sozinho. Quem diz isso é Saul, o primeiro amigo de verdade da Robin. Ela o conhece após avistá-lo na costa da ilha. E aqui começa a aparecer um aspecto muito importante da história da Robin e que permeia toda a trajetória da personagem, que é o seguinte: a desconfiança extrema em relação às outras pessoas. Você começa a ver mais isso na primeira interação dela com o Saul. Ela tá com as mãos pra trás, com o corpo retraído. Ela meio que já espera que, assim como todos os outros, Saul também ache ela estranha ou a maltrate. A Robin adquire aquele comportamento do tipo, só não quer incomodar, sabe assim? Isso acontece muito com pessoas que têm pensamentos relacionados à ansiedade e depressão. Elas têm medo de incomodar, acham que estão incomodando, né? Medo do que os outros vão pensar delas, por conta dos pensamentos intrusivos, que são pensamentos do tipo assim: ai meu Deus, ninguém vai gostar de mim, ai meu Deus, olha o jeito que a pessoa tá me olhando, ela
tá me odiando. E a gente sabe que é um pensamento exagerado, por isso que é um pensamento intrusivo. É uma das coisas que as pessoas com depressão e ansiedade têm que lidar. Elas têm que perceber que muitas vezes os pensamentos delas não são a realidade, né? Eles são causados por esse medo, essa preocupação exacerbada. E a Robin vai por esse mesmo caminho por conta da triste realidade que ela vive, né? Mas ao mesmo tempo ela não quer mais ficar sozinha. E para uma criança ver algo como um gigante é fascinante. Então ela fica impressionada. E assim ela fica ali, olhando pro Saul para ver se vai ser rejeitada mais uma vez, se ele vai botar ela para correr ou não. E por conta disso, é Saul que começa a interação, pedindo pra menina não contar pra ninguém que ele tá ali, porque não podem saber. Ela diz que não vai contar, e diz também que não tá interessada nele. Ela tá interessada sim, a gente vê pelo olhar dela pra ele, né? O que ela quis dizer mais é que não tá interessada nele no sentido de saber o que ele tá fazendo ali, de onde ele veio, se ele cometeu algum crime, sei lá o que. Tanto que ela não fica perguntando essas coisas, ela mais reage e responde às interações do Saul. Que é, inclusive, mais um traço de alguém que foi muito machucado, assim, durante a vida, né, emocionalmente. A pessoa não tem muita força pra agir, ela mais reage ao que acontece com ela, e muitas vezes que nem a Robin, se retraindo, se fechando. E quando ela diz que não tem interesse no Saul, ele acha engraçado e começa a rir, uma risada bem engraçada e diferente. E mais pra frente ele ensina essa risada pra Robin, dizendo que rir deixa a vida mais feliz, que faz bem. E a Robin dá essa risada, do Saul. Lembra do que eu falei antes? Da criança tá criando o repertório dela pra lidar com as situações e sobre como isso acontece na relação com os outros? É exatamente o que tá acontecendo com a Robin. Ela acabou de aprender que rir assim pode ajudar ela a se sentir bem em uma situação difícil. E mais pra frente a gente vai voltar nisso. A história continua e a Robin consegue se abrir mais pro Saul e conta da sua mãe pra ele, que logo, juntando as peças, descobre que a mãe dela é Olvia, a arqueóloga que vem investigando a história do século perdido, algo que é totalmente proibido pelo governo mundial. Então Robin corre pra avisar os arqueólogos que a marinha tá na ilha, mas é tarde demais e os agentes da marinha começam a vasculhar o local e depois de um tempo descobrem documentos que mostram que os arqueólogos de Ohara realmente estavam investigando o século perdido e decidem matá-los e fazer eles de exemplo, inclusive direcionando o Buster Call para destruir a ilha. O professor Clover começa a revelar as descobertas dos arqueólogos em relação ao século perdido. E aqui aparece uma fala muito interessante que tem bastante a ver com a história da Robin. Ele diz que, se entenderem o passado, podem passar por qualquer adversidade. É exatamente para isso que se estuda a história, para entender como o passado influencia os dias atuais, os caminhos que levaram para isso. Isso encaixa com o fato de que, quando Robin conta para os Chapéus de Palha sobre seu passado, como se sente e como sua história influenciou para ela agir do jeito que tá agindo, para ela ter medo do jeito que tem medo, eles ganham força com isso. Eles ganham ainda mais motivos para lutar por sua causa, que é salvar ela. O professor Clover, ao revelar demais, leva um tiro e a Robin corre em sua direção, ignorando o que foi dito pra ela, que ela tinha que fugir. Olvia, a mãe da Robin, começa a ser levada, e a menina começa a se lembrar que aquela é sua mãe, e chama por ela, ao que Olvia diz que não é mãe dela. Olvia diz isso para que a menina não se torne a filha de uma criminosa. Mas Robin começou a estudar arqueologia por conta da mãe, para que a mãe se orgulhasse dela, e mais do que isso, aprendeu a ler os poneglyphs para orgulhar e se conectar mais com a sua mãe. E por conta de tudo isso, ela não se aguenta, a menina não se aguenta e revela isso em alto e bom som, se tornando também imediatamente uma criminosa para a marinha pelo que ela sabia. A mãe de Robin amaria a filha, ela sabendo de arqueologia ou não, sabemos disso, mas a garota pensava diferente. A Robin achava que precisava ter esse aspecto especial, essa habilidade especial, alguma coisa assim para alguém gostar dela. Mas se o objetivo de Olvia era que sua filha não fosse criminosa, agora aquele objetivo estava perdido e ela não precisava mais esconder que era a mãe da Robin. Assim, elas se abraçam em meio ao Buster Call, que começa a explodir tudo. A Robin, a pequena Robin, finalmente conseguiu um amigo, Saul, e sua mãe, Olvia, de volta. Mas a realidade dela é cruel. E se quando não estamos nem perto de algo que queremos, já ficamos frustrados, imagina quando você chega super perto de ter aquilo que queria, quase sente na palma da mão, sente um gostinho, como a Robin sentiu, mas aquilo é tirado de você quase que na mesma hora. É uma sensação muito pior, pois mexe com a expectativa. O Saul chega para salvar a Robin e ela, a pedido da mãe, mesmo não querendo, se separa dela e foge junto com Saul.
A Robin não consegue entrar no navio de fuga por conta de já terem identificado ela como criminosa por ler os poneglyphs. O Saul tenta ajudar ela de alguma maneira, mas o Aokiji chega e o impede. Nesse momento, o gigante passa sua maior lição para a garota. Uma lição de vida, de que o mar é muito vasto e que algum dia a Robin vai encontrar companheiros que vão protegê-la. Mais do que isso, vão gostar dela pelo que ela é e que ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho não. Essa é uma lição muito poderosa e é uma lição que está totalmente ligada ao fato da Robin mostrar o poder da vulnerabilidade. Porque para as outras pessoas se tornarem suas companheiras de verdade, se tornarem seus amigos de verdade, você tem que confiar nelas, você tem que se abrir com elas. Algo que a Robin já tinha dificuldade de fazer e foi tendo mais ainda no decorrer da vida, pois literalmente para sobreviver, ela teve que começar a se tornar o oposto do que era, abandonando as pessoas antes que elas fizessem isso com a Robin. E ela faz isso porque foi tão abandonada e traída, como vimos, que perdeu quase totalmente a capacidade de confiar em alguém. Mesmo nos chapéus de palha, chega esse momento em que ela demora para confiar neles e contar seus reais sentimentos. De que ela tá com medo de o fardo ser grande demais e eles traírem e abandonarem ela como os outros fizeram. E muitas pessoas têm exatamente isso. Foram tão machucadas ou abandonadas por outras pessoas durante a vida que ativam esse mecanismo de se afastar de alguém quando percebem que estão começando a ficar próximas demais. Porque a dor de ser abandonado ou deixado de lado mais uma vez dói tanto que a pessoa age antes disso acontecer, igual a Nico Robin. É um mecanismo de defesa. Por isso, uma das grandes lições da história da Robin pra mim é que por mais difícil que pareça de ver quando você tá machucado, as pessoas não são todas iguais. Não são todas as pessoas que vão te abandonar e te deixar pra trás na primeira dificuldade, por exemplo. Como diria Saul, o mar é vasto, a vida é vasta. Algum dia você vai encontrar companheiros de verdade. No caso da Robin, foi o Luffy, porque quando ela diz pra ele que não tem pra onde ir ou voltar, ele diz que ela pode ficar. Ele fala engraçado até, não sei se vocês lembram da cena, ele fala: "Ih, mulher, que complicado, hein, que você não tem pra onde ir? Pode ficar." Ele fala bem desse jeito pra ela. E aí depois, quando os outros da tripulação, né, falam: "Meu Deus, que é isso, Luffy?" Ele diz: "Gente, relaxa, ela não é uma pessoa malvada, eu sinto isso." O Luffy acreditou nela, confiou nela. E a partir disso, os outros chapéus de palha também se aproximaram da Robin e ela fez companheiros de verdade. E ao mostrar sua vulnerabilidade, seu verdadeiro medo de ser abandonada de novo, o que aconteceu foi que os laços ficaram mais fortificados ainda. Às vezes, a gente precisa só confiar, só acreditar, nos abrir e dar a oportunidade dos outros nos escutarem ou nos ajudarem. Senão eles não vão saber o que a gente está passando. Companheiros são aqueles que nos ajudam nos momentos mais difíceis, quando estamos de mão atadas, seja literalmente, como no caso da Robin e Enies Lobby, ou metaforicamente, em alguma situação da vida. E ao passar por esses problemas, as relações ficam mais fortes e profundas ainda, até porque companheiros de verdade sabem que o outro faria igual se fosse necessário. E uma coisa muito legal de perceber é que o jeito de sorrir do Luffy em muitos momentos é parecido com o do Saul, e os dois têm o D no seu nome. A Robin se encantou com o Luffy desde o começo por conta dele lembrar ela do seu grande primeiro amigo, o Saul. E agora voltando pro passado da Robin, ela foge e o Aokiji deixa ela fugir em respeito ao Saul, que era amigo dele. E agora vamos voltar ao que o Saul ensinou pra Robin sobre rir em momentos difíceis. A garota tá indo embora com seu barquinho e para, vendo a ilha pegar fogo e tudo que ela conhecia sumindo. Nesse momento ela começa a rir igual o Saul ensinou. E não tem um ser humano que não quebre e desate a chorar nesse momento. Porque lembra o que eu falei sobre a criança não ter muito repertório para lidar com os problemas da vida? É exatamente isso que vemos aqui. Lógico que o Saul quis dizer, claramente não é que se você perder sua mãe, seu amigo e sua ilha no Buster Call, tudo pegando fogo, que rir forçadamente vai te deixar mais alegre. Lógico que não é, vai continuar sendo uma merda. O que o Saul ensinou tem mais a ver com se sentir mais confiante para uma situação difícil, levantar a cabeça, enfrentar um desafio, mas é o que eu falei, a Robin é uma criança sem grande experiência com a vida, sem grande repertório. E num momento de dificuldade, o que a gente faz? A gente busca dentro de nós o que a gente sabe para nos ajudar. Por isso, ao longo da vida, a gente vai se sentindo cada vez mais seguro, porque a gente tem mais repertório. Meu Deus, se acontecer algum problema, eu confio em mim mesmo que eu consigo resolver. A Robin naquele momento não. A única coisa que a Robin sabe naquele momento e que ao escavar a sua mente ela acha é que se ela rir, ela vai se sentir melhor. E é isso que ela faz, rindo enquanto chora.
É uma mistura tocante, trágica de sons, é muito triste essa cena. Ela é tão inocente que não consegue perceber que não era isso que o Saul queria dizer. Ela não tem mais nada, somente o ensinamento da risada. Não tem como não chorar, vendo uma criança tão inocente tendo que passar por tudo aquilo. Uma criança inocente procurando qualquer coisa para se agarrar, mesmo que uma simples risada forçada. Luffy, ao escutar os sentimentos verdadeiros da Robin, não recua e taca fogo na bandeira do governo mundial, declarando literalmente que são os Chapéus de Palha e a Robin contra o mundo. Ao mostrar quem era de verdade, Robin conseguiu da maneira mais profunda possível aquilo que tanto queria: viver e seus companheiros. E ela grita que quer viver, que quer ir para os mares, para explorar mais, para conhecer mais novos companheiros ainda, companheiros que ela vai proteger com a vida, assim como foi protegida por eles também. A vida não é fácil, mas assim como a Robin, continue, navegue, explore esse vasto mundo. Muitas pessoas vão entrar na sua vida e outras vão sair também, faz parte. Mas quando você encontrar alguém que está disposto a estar do seu lado sempre, não tenha medo de mostrar suas vulnerabilidades, seus medos para essa pessoa, mostrar quem você é. Pode parecer que nunca vai acontecer, mas vai, eu garanto para você. Se você continuar navegando e explorando, com certeza vai. Inclusive, pode ter muito bem alguém já disposto a ir muito longe por você, mas que, como a Robin, você ainda não tinha dado a oportunidade da pessoa te mostrar isso, então você não sabe. Se você por acaso se abrir com alguém e a pessoa ir embora por algum motivo, saiba que o mais importante você fez, que é ser verdadeiro, real, e siga em frente, continue explorando. Ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho. Confia nas pessoas, acredita nelas. Algumas com certeza não vão estar nem aí, vão brincar com seus sentimentos ainda. Mas um dia você vai conhecer aquele amigo, aquela amiga idiota que não para de falar, que vocês vão ficar trocando memes e falando sobre animes e dando risada, um mais idiota que o outro, um mais bobo que o outro, meu Deus do céu. E esse amigo, pode ter certeza, é esse amigo que não vai embora nem por um caralho. Ele vai até o inferno te buscar se precisar, eu te garanto. E se você já tem isso, aproveite muito, porque é raro. Muito obrigado, Robin e Saul. Eu nunca vou esquecer, nunca, do que vocês me ensinaram.